Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. A nossa convidada de hoje nasceu em Braga, onde cresceu movida por uma curiosidade rara e por uma vontade precoce de transformar o que a rodeava. Foi assim que, com apenas 14 anos, enviou um e-mail à Greenpeace porque queria ser ativista e passou anos a distribuir panfletos sobre causas ambientais, acreditando que mesmo jovem podia fazer a diferença. Mais tarde, chegou ao Porto para estudar Ciências do Meio Aquático no ICBAS, embora o coração continuasse a chamar pela medicina, a sua paixão, mas cujas notas de acesso à faculdade adiaram. Tentou medicina novamente, entrou e abriu um caminho onde ciência, humanidade e mundo se cruzaram de forma luminosa. Especializou-se em doenças infecciosas, é assistente hospitalar graduada e coordena o Centro de Vacinação Internacional da Unidade Local de Saúde de Santo António. Na casa que a formou, é hoje professora, lecionando temas ligados às doenças emergentes e à medicina do viajante, áreas que refletem o seu interesse profundo pelas pessoas e pelas culturas. Mas aquilo que verdadeiramente a distingue é a forma como levou a medicina para lá das fronteiras. Na Amazónia, tratou doentes num barco-hospital e na Guiné-Bissau e em Angola trabalhou com comunidades que lhe abriram portas e horizontes, reforçando a certeza de que cuidar é também um encontro entre mundos. Hoje, é uma médica que não trata apenas de doenças, cuida de pessoas, guiada pela ciência, pela empatia e pela convicção de que o conhecimento pode e deve ser transformador. Sandra Xará é a nossa convidada de hoje. Olá Sandra, bem-vinda ao Alumni Mundos. Obrigada, Nuno. Sandra, eu vou começar por lhe perguntar o que é que ele levou a escolher as ciências do meio aquático como primeira opção e como é que foi navegar dessa escolha inicial até à medicina no ICBAS? Na verdade foi uma estratégia, não houve nada de achar que iria ser cientista do meio aquático. Na altura havia ali uma semelhança dos primeiros anos, do primeiro e do segundo ano, entre a medicina do ICBAS e as ciências do meio aquático, e eu encontrei aquilo um bocadinho como uma estratégia para ir adiantando trabalho para o caso conseguir entrar em medicina. Nunca deixou de ser... Que nunca deixou de ser a minha primeira opção. No entanto, sempre coloquei a hipótese de repente gostar. Eu sempre fui da área das biologias, das coisas viradas para as ciências. Se gostasse, iria continuar por essa área. Muito bem. E como é que descreve a sua experiência académica no Porto? Do que é que guarda mais saudades desses anos que a trouxeram definitivamente para a cidade que diz amar? Eu tenho uma história engraçada porque o meu irmão é mais velho que eu, 2 anos, nem isso, e já estava cá no Porto, na Faculdade de Ciências, e eu vi-o chegar a Braga todos os fins de semana com um brilho. É muito mais velho o seu irmão? 21 meses mais velho, nem 2 anos. E eu criei aquela expectativa de eu tenho que ir para o Porto. Aliás, eu disse-vos isso, a minha prioridade em faculdade era o Porto e a seguir eram os cursos. Portanto, eu tirei ali um bocadinho a ideia de que primeiro vou escolher a cidade e depois logo vejo dentro dessa cidade o que é que faço. E portanto eu posso dizer que os primeiros anos foram um bocadinho boémios, um bocadinho por causa do meu irmão, que me levou e enverdei um bocadinho por essa via. E é assim, eu não sei como é que é agora, honestamente, eu trabalho imenso, mas na altura a vida universitária no Porto era incrível. Portanto, tenho um posto com o café piolho e... O café piolho, exatamente, isso mesmo. Muito bem. Eu na introdução mencionei o seu percurso como alguém que sempre procurou fazer acontecer, desde o primeiro e-mail que enviou à Greenpeace. Quando é que sentiu pela primeira vez esse impulso para ser agente de mudança? Não sei, honestamente não sei, eu acho que são coisas que crescem naturalmente connosco. Não há assim um ponto na vida em que, de repente, eu lembro de crescer... Gostava de ajudar? Sim, a gostar de ver programas direcionados para isso, de ter ídolos como o David Attenborough e coisas do género. Portanto, foi um processo natural, não há assim um ponto de viragem que eu diga foi a partir dali por causa disto que aconteceu. Se lembram de enviar um e-mail à Greenpeace? É uma história curiosíssima. Não sei, já foi há muitos anos, não é? Não sei.
Não sei, mas acho que seria um bocadinho destes programas do domingo de manhã que eu lembro, nós tínhamos 4 canais na altura, não é? Ou 3, já nem me lembro bem. E eu lembro-me que o domingo de manhã era uma coisa incrível. Eu gostava de ver aqueles programas todos sobre os animais, sobre a história natural. Não era miúda de desenhos animados, era mesmo destas coisas. Era isso e a Fórmula 1, também achava piada. E então aquilo ia se incutindo em mim, e eu via que havia coisas estranhas que faziam às baleias, que havia as focas e não sei o que. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer neste país pequenino, não é? E o que é que eu posso fazer dentro da minha comunidade? E comecei a investigar, a perguntar, a estar atenta, não é? A ver o que é que me aparecia na televisão, no pouco que aparecia na televisão. E lá consegui, efetivamente, arranjar um E endereço. sentia, quando andava a distribuir os tais panfletos, sentia que estava a mudar o mundo. Era uma ingratidão, porque as pessoas ficavam a olhar para mim com um ar muito estranho. Lembro-me dessa, a história das baleias é engraçada, porque aquilo tinha a ver com matar baleias ali na zona nórdica, e as pessoas ficavam a olhar para os panfletos, e eu admito que agora eu se calhar iria fazer o mesmo, né? Olhar para os panfletos e perceber, olhar o que é que eu tenho a ver com isto. Entregues por uma miúda de 14 anos. Exatamente. E as pessoas ficavam a olhar para aquilo, panfletos em inglês, não é? Portanto, e o que é que eu faço? Fazia isso sozinho na rua? Como é que é? E às vezes o meu irmão ajudava-me. Ele também gosta aliás, ele era de ciências. Mas as pessoas achavam aquilo muito estranho. Eu começava pela família, não é? E às vezes depois ia aos professores, ia aos colegas, ia à rua, não é? Aos vizinhos. E a família já tinha esta coisa desta rapariga que quer mudar o mundo, ou não? Eles achavam que era um bocadinho estranho. Sim. Muito bem. A sua formação e carreira aproximam ciência, saúde global, viagens, culturas e humanitarismo. Que desafios é que encontrou ao tentar ligar estes mundos, que nem sempre dialogam entre eles? Como é que é o seu percurso? Eu sei que eu no início eu não tentei criar aqui nenhum tipo de união. Eu sempre gostei de viajar e comecei a viajar até muito tarde, porque é a minha principal paixão, a viagem. E depois tudo o que isso implica. E quando tirei medicina, nem nunca pensei na possibilidade de associar a medicina ao viajar e unir estas duas situações. E como eu já vos tinha dito, eu até queria enverdar por uma área cirúrgica, não é? Isto surgiu um bocadinho, às vezes a vida faz-nos destas rasteiras boas, não é? Eu não consegui ficar no Porto em cirurgia, tinha que ir para a periferia, coloquei na balança, e como eu amo muito o Porto, disse, né, eu quero fazer vida aqui, então eu vou ver outra opção. E de repente surgiu a infecciologia e eu comecei a olhar para a infecciologia, não na clássica, que era um bocadinho a clássica quando eu entrei, mas a pensar, eu gosto de tropicalizes porque eu gosto de viajar, eu gosto de povos indígenas, eu gosto de... Já fazia viagens para esses sítios, portanto. Eu não feito muito poucas ainda, na altura. Era mais pelo que via na televisão. Era mais pelo que via na televisão, exatamente. E foi um bocadinho, vou tentar associar isto. A tropical, em Portugal ainda não era uma coisa muito desenvolvida. Quando eu entrei, não é? Eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira, a infecciologia, quando eu entrei como interna, não era bem infecciologia, nós éramos quase HIVistas. A gente lidava essencialmente com a patologia HIV e as coisas associadas. Mas eu encontrei ali aquele coisinho, então tentei verdade e consegui, e cresci nessa área. E vi-me assim um bocadinho como uma ave rara, quase no meio da medicina, não? Sim, os colegas mais velhos olhavam assim para mim, tipo, isso não vai ter futuro sequer. Estás em Portugal, na Europa, que aqui faz frio, não é? Nós temos 3 meses de verão e depois faz frio. Não, eu não queria ficar aqui. Eu na altura até colocava um bocadinho a hipótese de ir trabalhar para outros países e áreas mais tropicais. Por curiosidade, mas essa área evoluiu hoje em dia e fez sentido. Sim. Porque os seus colegas hoje já devem olhar para as coisas de outra forma. Sim. E os miúdos novos agora estão todos a enverdar para esta área. Claramente, não é? Um mundo muito muito. Isso é muito curioso. Há uma globalização muito grande e hoje em dia eu lembro quando comecei nisto, via uma malária, muitas vezes era um entusiasmo encontrar este tipo de patologia, e hoje em dia todas as semanas nós temos malária, os dengues e essas coisas. Portanto, estamos a viver num mundo bem diferente. A Sandra lida com essas doenças todas que nós ouvimos falar, e para nós, como os mortais, vamos pôr assim, são coisas que nos metem algum medo. Eu sei que está habituada a isto, eu sei que está habituada a trabalhar com isso, não é? Mas não lhe faz confusão ainda? Não tem algum receio? Eu sei, naturalmente, que se previne, não é? Mas não. É isso.
Era aí que eu ia chegar, não é? Quer dizer, existe uma prevenção que é extremamente eficaz. Nós temos a consulta de viajante muito desenvolvida a nível nacional. Nós temos muito equiparados ao restante da Europa e dos Estados Unidos e vemos todos hoje em dia fazer formação para outros centros, para o ICDC, para Organizações Mundial de Saúde, essas coisas todas. Acredito que para a pessoa que não lida com isto no dia a dia pode achar isto um bocado estranho, mas hoje em dia lida-se muito fácil. De forma leve. Sim, de forma leve, exatamente. É coordenadora do Centro de Vacinação Internacional do Santo António e do Centro do ICVAS, com especial foco em doenças emergentes e medicina do viajante, como ainda há pouco mencionou. Como é que nós podemos preparar melhor a sociedade para viver num mundo onde as doenças e as pessoas circulam a uma velocidade sem precedentes? Não é fácil. Não é fácil. Mas deixa-me pegar aqui uma coisa interessante. Fazer uma correção. Eu sou professora auxiliar convidada, não é? Do ICVAS. E tenho essa disciplina, essa cadeira de doenças emergentes e medicina do viajante. E só para perceber como é que as coisas funcionam, os miúdos que vêm, eu tenho sempre, de uma forma muito interessante, aumentado sempre o número de alunos todos os anos. E ainda há pouco tempo tive esta conversa com o meu grupo de alunos deste ano letivo. Eu tenho a sensação que eles percebem muito pouco das tropicalices. Eu começo a falar, eu digo-lhes sempre, eu não quero que vocês saiam daqui a serem doutorados nas doenças tropicais, não é esse o meu objetivo. Eu queria que vocês tentassem começar a tratar por tu estas doenças, é só isto, na superficialidade. Pelo menos perceberem que elas existem, que elas estão perto de vocês, que vocês vão, num futuro muito próximo, começar a trabalhar em urgências, em centros de saúde, e elas vão aparecer à vossa frente. E eu não quero que vocês fiquem aflitos, quero que vocês as tratem por tu. Isto é normal. A globalização, as pessoas vêm, nós temos, não é, refugiados, nós temos migrantes, neste caso migrantes, temos pessoas a darem a volta ao mundo e a voltarem, portanto eles trazem, levam, não é? Portanto há aqui uma mescla e eles têm que tratar por tu estas doenças, portanto não podem olhar para isto de uma forma, não é? Tipo, assustadora. Mas noto que eles ainda, eles não sabem o que é. Como é que viveu o Covid? De uma forma muito intensa, porque sou infecciologista, não é? Portanto, mergulhei de cabeça logo. Esta pergunta não estava aqui, estou-me a lembrar nela agora. Não, foi uma fase que eu ainda hoje olho para trás e fico um bocadinho na dúvida se aconteceu mesmo ou se foi assim um sonho ou um pesadelo. Um filme de ficção. Trabalhamos muito. Aqui no Santo António foi terrível, ia ter sido igual nos outros hospitais, mas nós somos um serviço pequeno no Santo António e pegamos no touro pelos cornos. Depois tivemos a ajuda da pneuma, da medicina interna. Não me assustou. E eu não penso muito nas coisas nestas situações. E eu acho que é essa a vantagem. Quando eu quando eu entrei nessas ONGs e fui fazer um bocadinho de ajuda, eu não penso muito nas coisas, penso a posteriori. E na altura, vamos com tudo. Depois logo se vê. É assim um bocadinho a minha postura. O que é bom, não é? Porque depois não equaciono. E se é depois? E se tivesse acontecido? É mais essa a minha postura. Mas foi muito assustadora essa fase. Muito cansativa. Muito bem. Falemos agora um bocadinho da sua experiência humanitária que levou à Amazónia, à Guiné-Bissau, Angola, com histórias, algumas delas que eu já sou, que parecem retiradas quase de um diário de campo. Alguma missão, encontro ou episódio que a tenha marcado particularmente e que tenha reforçado a sua visão do mundo e o seu papel enquanto Henrique? Sim. Esses três exemplos são interessantes e bem diferentes. O Brasil surgiu como um estágio, portanto ainda na fase de formação. E eu não fazia a mínima ideia do que encontrar. E eu acho que tinha uma ideia que eu acho que é global, que é o Brasil é um país atrasado, a Amazónia é muito mais atrasada dentro deste país atrasado, e eu vou lá se calhar ensinar as pessoas. Isto é muito pouco humilde da nossa parte quando pensamos assim. E foi interessante porque foi uma sapatada que eu levei. Aprendi tanto, ensinei tão pouco. Fazer a medicina básica, sem taques, sem ressonâncias, sem exames, sem nada, é o desafio, não é? E é que é ser médico. Eu não estava habituada a isso. Tenho Os colegas lá. uma história muito engraçada de alguém que chegou junto a si, mordido por uma cobra, com a cobra na mão. Mas era uma coisa mais ou menos comum. Quando eu cheguei ao hospital, ao primeiro hospital onde trabalhei, na Amazónia, em Santarém do Pará,
o meu orientador, eu tinha um monitor naturalmente brasileiro, explicou-me que era relativamente comum na urgência as pessoas levarem os animais, são pessoas simples, não é? Mas que era uma coisa que também estavam mais ou menos alertados para fazer para nós sabermos qual era a espécie, porque nós temos vários tipos de professores de doenças de veneno, não é? Então o objetivo era perceber mais ou menos a espécie. Claro que eu achei aqui um piadão e achei que não ia acontecer, não é? E aconteceu-me logo. Sobremesa pequena. Era grande, era uma surucucu, mas estava morta. Essa estava morta. Houve um outro senhor que me levou uma, como é que ele chama? É tipo um lacrau. Não é esse o nome que eles davam? Tipo o escorpião, pronto. E esse estava vivo, num frasquinho também. Já ficava a olhar para aquilo, tipo... Tem também uma outra história engraçada com piranhas. Com piranhas, sim, isso foi no barco hospital. Eu fui num barco hospital que na altura pertencia a uma ONG holandesa, mas que tinha cedido ao Brasil temporariamente. Acho que agora até lhes deu mesmo o barco, e o barco é brasileiro. Que fazia todo um percurso de 2 ou 3 semanas pelo rio Amazonas e afluentes, e parávamos nas populações ribeirinhas a ajudar as pessoas. Portanto, estas pessoas tinham às vezes medicina 2 ou 3 vezes no ano, que era quando este aqui e lá. Só saía 2 vezes por ano. E o que acontecia era que às vezes estávamos à noite no barco. Portanto, esta era a fase em que estava tudo calmo e que supostamente a gente deixava de ser profissional de saúde e via um filme ou qualquer coisa. E lá chegou uma lanchinha com um senhor que tinha sido mordido por uma piranha com o dedinho pendurado para eu tratar. Pronto, e lá teve que se resolver a situação. E a sua experiência em África? A experiência em África foi uma experiência diferente, particularmente a da Guiné. Eu fui a convite de um estimado professor, que é o professor Vasconcelos, e através de uma ONG também. E andei ali em vários hospitais, mas o principal onde nós tivemos mais tempo foi em Bulema, que são as ilhas, o arquipélago de Mijagós. E tive uma situação que de certa forma me mudou um bocadinho em relação à África, e adoro a África, é o meu continente favorito, atenção, não interpretem mal. Nós chegamos lá, com ajuda, com tudo, e o único médico que lá estava recebeu-nos lindamente, mostrou-nos tudo, e no fim disto virou-se para nós e disse: pronto, agora que vocês estão aqui eu vou aproveitar, vou tirar uma semana de férias porque eu estou muito cansado. E nós íamos todas com aquela postura de vamos ensinar, vamos explicar o que é um processo clínico, eles não têm nada disto, não é? Levamos inclusivamente aqui processos clínicos para eles aprenderem como é que funcionava, não é? O histórico de um doente é importante, não é? Quando volta à consulta ter ali um histórico. Enfim, levávamos uma série de medicamentos novos e não deu para transmitir nada porque o senhor foi dar uma volta e só voltou uma semana depois. Muito bem. É clínica, investigadora, formadora, voluntária humanitária, responsável por ações em contextos internacionais. Em qual destes papéis é que sente que consegue ajudar a transformar o mundo de forma melhor? Em todos. Cada um Eles interagem entre si, não é? Quer dizer, isso não são várias pessoas, é uma pessoa só, não é? Portanto, é um bocadinho de cada, não é? Em todos. E sente que este seu percurso já ajudou a inspirar estudantes, colegas, jovens médicos a seguirem caminhos semelhantes? Eu acho que sim. Com leveza, com as histórias giras, não é? E tudo isso leva a um entusiasmo e o desconhecido, não é? Esta coisa do desconhecido, de mundos diferentes, de culturas diferentes, até de formas de estar diferentes. Eu acho que esta coisa toda do desconhecido desperta um bocadinho de curiosidade. Tem antigos estudantes consigo ou não? Antigos estudantes comigo, não neste momento, mas já passaram por lá, e tenho algumas pessoas que acabaram por escolher infecciologia. Não digo que foi por terem passado por mim, mas por terem passado por nós, não é? É uma equipa, não sou só responsável por isso. Mas sim, sem dúvida. E tem algum momento em particular que a faça sentir como este caminho valeu a pena? Algum momento assim particular? Não, eu não tenho um. Há vários. Há momentos que nós, quando estamos a ajudar e vemos o olhar das pessoas para nós, são momentos que se calhar não valem nada numa conversa, mas aquele momento, quando nos vem à cabeça, é muito único e muito especial. Porque assim, coisas tão simples como olhar. Sinto que valeu tudo.
Sinto que, sei lá, que noites mal dormidas, que, como dizem os brasileiros, que perrengues, que coisas desse que valeu tudo, não é? Só por aquele olhar, por aquela gratidão. Eu não tenho contactos com essas pessoas, algumas devem ter alguns, a comunicação Algumas, será tipo, fácil. como no Brasil eu fiquei com muitas pessoas com essa relação, não. Tenho imensa pena e tenho imensa saudade, particularmente da Amazónia. Em África é mais difícil, não é? Mesmo porque as pessoas não têm acesso a e-mails, não têm acesso ao que é a nossa vida hoje facilitada, não é? Com WhatsApps e essas coisas. Mas ainda me tenho com alguns colegas, sim. E ainda tenho vontade de fazer mais. Tenho. Estava a comentar com o meu marido a semana passada que ando aqui com um friozinho aqui a chatear-me. Sim, acho que... Qual é isso? Eu já os quero contar ou ainda? Não tenho nada em concreto, mas no outro dia estive a falar com o professor Vasconcelos e ele disse que ia haver mais qualquer coisa na Guiné, portanto a possibilidade de voltar à Guiné é uma realidade. Sempre com esta pequena tristeza que já sei que vou chegar lá e alguém vai de férias, mas o que eu vou lá fazer é ajudar a população, portanto também é ter um caso o objetivo comum. Sandra, que conselhos é que daria a um estudante que esteja hoje a terminar a universidade e que sonha em ser um agente de mudança? O que é que lhe gostava de dizer? Que não desista desses sonhos. Não é fácil às vezes, não é? Não é nada fácil na atualidade, mas acho que não devem desistir. Quais é que são os maiores? A vida passa muito rápido, portanto não dá para desistir dos sonhos. Quais são os maiores desafios que estas pessoas podem encontrar, pela sua experiência? Serem incompreendidas, as pessoas não valorizarem os sonhos que elas têm, não é? E serem de certa forma veitadas e terem a vida dificultada. Eu acho que é essencialmente isso, mas acho que não devem desistir de todo. Okay. Se não é mais cedo é mais tarde. Mas tem... Alguma causa assim que gostasse de... Alguma coisa dentro desta área que gostasse de fazer que não teve a oportunidade de fazer? Sim, eu gostava de ter a experiência de tudo isto que eu fiz foram tempos curtos, não é? Eu gostava de ter a experiência de trabalhar uma temporada num país de baixa renda, digamos assim. Neste momento eu não consigo fazer porque tenho os meus pais velhinhos e com problemas de saúde e eu tenho que priorizar a família naturalmente, mas um dia que a vida se resolva, eu acho que é uma coisa que é talvez o meu maior projeto, é ir 6 meses, 1 ano para um país assim bem difícil e tentar ajudar. Como é que acha que a sua família vai reagir a isso? Eu não sei se tem filhos. Não tenho filhos, foi uma opção. E o meu marido já disse que vai comigo para onde eu for, portanto, a coisa facilita-se. Bom, mas é agente de mudança forçado ou ele gosta? Não, ele é muito na paz, portanto, não vai nada forçar. Só tem que ter um bocadinho de surf, de resto está tudo ok. Só tem que ter o cuidado. Bem, no Amazonas se calhar não consegue surfar. Tem a Pororoca. Já ouviram falar da Pororoca? Não ouvi. Que é uma outra que existe na Amazónia, que só acontece uma vez por ano, que tem a ver com as enxurradas, a época das chuvas, e vem uma onda muito perfeitinha, ela é barrenta, mas é muito perfeitinha, e é conhecida por todos os surfistas do mundo. Muito bem. E tem que ser surfada, quem é surfista a sério tem que surfar a Pororoca. Já surfou, não? Eu não surfo. Muito bem. Sandra, já estamos a chegar mesmo ao fim. Eu vou-lhe fazer a última pergunta, que é muito simples. Se pudesse hoje plantar uma semente que representasse o futuro, o que é que ajudasse a construir o futuro, que semente seria e porquê? Ai meu Deus, pergunta complicada. Uma semente, no sentido figurado naturalmente, sim, não é? Tolerância, era a semente da tolerância. Eu acho que faz falta, mais tolerante. O que mais falta no mundo neste momento é a tolerância. Né? Acho que muito seria... É uma ótima resposta. Sandra, chegamos ao fim da nossa entrevista. Foi um prazer recebê-la. Espero que tenha gostado. Sim, foi fácil. Foi. Não me trataram mal, portanto. Pronto. Não tínhamos por que tratar. Muito bem. Quanto a nós, o Alumni Mundos fica por aqui. Voltamos em breve para a nova entrevista. Obrigado por estar desse lado.